Olá, queridos alunos do sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho do processo de centralização política na Europa Ocidental. Então vamos rever alguns pontos importantes. Qual era o interesse da burguesia e da nobreza em apoiar uma política assim bem centralizada? Primeiro que a nobreza não queria insurreições camponesas, né? Os camponeses tivessem suas terras, tudo isso. Segundo ponto, os burgueses queriam sucesso comercial, né? E queriam ter segurança em relação a isso. Por isso que era importante ter um governo, um regime bem forte. Segundo ponto, por que era importante os monarcas manterem assim, uma boa relação com os burgueses e a nobreza? A nobreza, mantendo uma boa relação, não iria ter uma retomada dos antigos laços feudais. Já com a burguesia, né, que era detentora assim, de muitos bens, tinha muito dinheiro na época devido ao comércio, os recursos fornecidos com o pagamento dos impostos. E qual era a importância da Carta Magna para o processo político da Inglaterra? O rei, né, o poder do rei ficou bem limitado, as decisões do rei começaram a depender das leis estabelecidas pelas assembleias. E revendo também o conteúdo sobre a formação dos estados nacionais modernos, né? Formaram ali, com a crise social e política, um sistema feudal. E quando novas estratégias políticas, econômicas e até socioculturais foram sendo empregadas no final do século XIV, início do século XV, acabaram desenvolvendo assim, tempos bem diferenciados, né? Que tempos seriam esses? Com características e funções bem particulares de cada estado. Quais eram as características desses estados nacionais modernos? Formação de um exército nacional, instituição da justiça real, centralização e unificação administrativa, cobrança de impostos pelo Estado, né, unificação de pesos e medidas, e claro, adoção de uma moeda única. Bom, e a estrutura política centralizada satisfez os desejos dos burgueses e dos nobres. Os burgueses, eles tinham essa ansiedade por um regime que permitisse, assim, que garantisse seus negócios com bastante segurança, como eu falei anteriormente, ok? Já para a nobreza, evitaria as insurreições camponesas, ok, meus queridos? E aos poucos, o processo iniciado por Henrique II foi retrocedendo. Durante o reinado de Henrique III, o conselho transformou-se em um parlamento. Posteriormente, durante o reinado de Eduardo I, o rei voltou a ter mais poder. Esse monarca começou a reorganizar o exército a seu favor e conquistou novos territórios, como o país de Gales. No seu reinado, né, no reinado do seu neto, Eduardo III, aconteceu a divisão do parlamento inglês em duas assembleias, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A dos Comuns tinha a burguesia, já a dos Lordes só o alto clero e grandes nobres. Assim, por volta do século XIV, o parlamento reunia as principais forças econômicas da Inglaterra. O rei buscou, assim, compartilhar seu poder com a nobreza e a burguesia, fez essa aliança, né, com a Inglaterra, que era um reino, assim, economicamente dito como forte.